Temos também informação que chega lá de Brasília. Vamos falar sobre um assunto que gerou muita polêmica e que deve voltar a ser discutido no Congresso, que é a redução da jornada de trabalho com aquela escala mais curta durante a semana, a chamada PEC 6x1. Vamos falar sobre esse assunto com a Isabel Mega, porque é retomada do ano legislativo e tem a expectativa de que esse tema volte à pauta aí em Brasília, no dia a dia dos brasileiros. É assunto que mexe com todo mundo, né, Isabel? Mas a autora do projeto traz um modo, nesse momento, stand-by. O que ela está esperando para, de fato, avançar com as conversas por aí? Carol, a autora do projeto é a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Ela avalia definições no comando da Constituição, da Comissão de Constituição e Justiça, Carol. Ela diz que, enfim, esse texto tem que tramitar, esse texto tem que começar ali todo aquele caminho pela Câmara dos Deputados, mas é importante você entender como que vai ser a configuração da CCJ a partir deste ano de 2025. Então, assim, independente disso, é claro que ela vai enviar o texto para ser protocolado. Esse texto já no ano passado conseguiu o mínimo de assinaturas necessárias, sempre bom lembrar esse número, para que uma PEC possa tramitar, eles precisam de 171 assinaturas. A deputada tem cerca de 230 assinaturas, se nenhum parlamentar retirou, e isso é possível retirar também algum apoio. Então, o texto é uma porta de entrada dessas propostas na Câmara dos Deputados, e no ano passado foi uma estratégia do time da deputada Érica Hilton segurar um pouco, porque o comando da CCJ estava com a deputada Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina. Para este ano, a definição do comando, ela ainda está ali bem incerta, Carol. Tem pelo menos 3 partidos que estão dialogando sobre isso: União Brasil, o MDB e o PL. Estava mais certo para ficar com o MDB, o comando da CCJ. O PL entrou no meio do caminho porque está ali pleiteando o fato de ser das maiores bancadas. Então, por questões de proporcionalidade, o partido alega que teria direito à CCJ novamente, porque o acordo que foi feito de uma rotatividade entre PL e PT no comando da CCJ foi feito daqui para trás, né? Ali ainda na gestão de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Então, ter a definição desse presidente é essencial para que o time da deputada Érica Hilton possa elaborar ali as estratégias de tramitação dessa proposta. Essa proposta é vista com bons olhos pelo governo Lula. Vou lembrar uma notícia que foi a Bárbara Brambilla, que compartilhou com a gente no site da CNN, de que o Ministério do Trabalho faz uma espécie de levantamento para entender qual que é a configuração atual do Brasil de quem faz a jornada 6x1. Quantos são os trabalhadores, de quais categorias? Ter esse diagnóstico é importante também para o governo saber como é que vai dialogar com a Câmara dos Deputados a respeito dessas eventuais mudanças. Sempre importante também falar, Carol, que uma PEC tem um caminho bastante complexo ali na Câmara dos Deputados. Ela precisa passar pela CCJ, ela tende a ir para uma comissão especial, são 2 votações no plenário da Câmara, isso sem contar com o caminho do outro lado no Senado Federal. Então, tudo que a gente fala não é uma coisa para agora, é um processo ali que pode demorar bastante tempo, dependendo da articulação e dependendo também da recepção dessa proposta junto ao Colégio de Líderes. O que o novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, tem falado é que ele tem priorizado pautas de consenso. Essa não dá para ser classificada como uma pauta de consenso, porque tem muita disparidade ali entre o que cada grupo de parlamentares pensa a respeito de uma mudança que seria tão significativa. Mas ele tem se colocado ali aberto a fazer as discussões, a depender do que ele sentir do contato com a maioria dos líderes. Então, essas reuniões que a gente tem toda semana com os líderes de cada partido são essenciais para dar esse termômetro. Essa mesma resposta foi dada pelo Hugo Mota quando ele comentava sobre o PL ali da anistia aos condenados do 8 de janeiro, sendo que na sexta-feira ele subiu um pouco o tom, incomodou um pouco a base governista quando ele deu uma entrevista com a interpretação de que o que aconteceu aqui em Brasília naquele 8 de janeiro não foi um ato de teor golpista. Mas ainda assim, apesar dessa brecha ser dada a respeito dessa discussão, a gente tem ali
uma certa disposição do presidente da Câmara dos Deputados em sentir sempre a temperatura sobre essas pautas que são mais polêmicas. Então, isso também vale para essa PEC da jornada 6-1. Estão aguardando definições, mas vai ser protocolada assim que possível. A deputada Érica Hilton não desistiu de forma alguma da apresentação dessa proposta. Carol. É aquele cálculo político sendo feito nesse momento com relação ao assunto que, como a Isabel coloca, está muito longe de ter consenso, não só em Brasília, mas entre os brasileiros. Polêmica daquelas. Obrigada, Isabel.